Sabe aquele conceito que muita gente acha que já conhece bem, o de posições perceptivas? Então, nesta análise a gente vai mergulhar nisso, mas de um jeito que talvez desafie o entendimento mais comum sobre o assunto. A ideia é enxergar a perspectiva de uma forma completamente nova. Vamos começar com uma coisa que, nossa, todo mundo já sentiu. Aquela sensação de estar de frente para um muro, sabe? Com um problema que simplesmente não parece ter solução, não importa o quanto a gente tente. É esse sentimento de impotência, de estar num beco sem saída, que vai ser nosso ponto de partida. Quem já deu uma pesquisada sobre resolução de conflitos, comunicação, provavelmente já esbarrou numa técnica chamada posições perceptivas. E ela geralmente é apresentada como uma ferramenta bem prática, quase um passo a passo. O normal é que a técnica seja ensinada assim, né? Primeiro, entender a própria visão da coisa. Depois, fazer o esforço de se colocar no lugar do outro. Daí, vem o passo de adotar uma postura de observador externo mais neutro. E, por fim, analisar tudo pela perspectiva do sistema maior onde aquilo está acontecendo. E olha, vamos ser justos, essa abordagem é sim muito útil. Ajuda muito a ter mais clareza, mais empatia. Só que a ideia central que a gente vai explorar aqui é que isso é só a pontinha do iceberg. É só o começo da história toda. Agora a gente entra no coração da questão. O motivo pelo qual a gente fica travado de verdade, geralmente não é o problema em si. É uma coisa um pouco mais fundamental. São os limites da nossa própria perspectiva. E aqui está um princípio-chave, olha só. Nenhum problema existe solto no ar. Ele sempre vem como se fosse empacotado dentro de um jeito específico de enxergar o mundo, de uma narrativa que a gente cria sobre ele. E o ponto crucial é este aqui. Toda e qualquer perspectiva, não importa o quão bem informada ela seja, tem seus pontos cegos, tem fronteiras, ela é, por natureza, limitada. Então, quando uma pessoa se sente paralisada, sem saber o que fazer diante de um desafio, o foco não deveria ser só nos detalhes do problema. Tem algo mais profundo acontecendo ali. E aqui tá virada de chave. O verdadeiro obstáculo é a lente. É o jeito como o problema está sendo percebido. A prisão não está no fato, mas na interpretação que se faz desse fato. E isso leva a gente para uma mudança de paradigma, um reenquadramento crítico que pega a ideia de perspectiva e eleva de uma simples ferramenta para algo muito mais essencial. Olha só esse contraste. A gente sai de ver a perspectiva como um exercício de relacionamento para começar a entender ela como uma dimensão da percepção. Ou seja, não é algo que se faz de vez em quando, mas um componente fundamental de como a própria realidade é experimentada. Essa definição é muito poderosa. Perspectiva não é uma tarefa para ser cumprida, é um dos eixos que constroem a nossa realidade. E isso quer dizer que mudar a perspectiva é, literalmente, mudar a realidade que se percebe. Certo. A teoria é fascinante, mas e na prática? Como é que se usa esse entendimento para, de fato, expandir a própria realidade? Bom, uma forma bem eficaz é através da introdução ativa de novos pontos de vista. Um coach, um mentor ou até mesmo um processo de autoquestionamento pode ser aquele empurrãozinho para expandir o jeito que a realidade é percebida. O processo pode começar com perguntas que parecem simples, mas que são muito diretas. Por exemplo, como é que outra pessoa veria isso? Talvez alguém que se admira ou, sei lá, alguém com uma experiência de vida totalmente diferente. Outra pergunta poderosa, que convida a gente para aquela posição do observador. Se desse para observar essa situação de fora, como se fosse uma cena de filme, o que seria notado? O que daria para perceber sem o envolvimento emocional direto? E para ter uma visão ainda mais ampla, dá para perguntar: o que o sistema inteiro, seja a equipe, a família, a organização, o que ele está tentando realizar ou comunicar através desse problema? Isso tira o foco do indivíduo e joga para o contexto. E o que acontece quando essa mudança de percepção de fato rola? Qual é o resultado final de enxergar o mundo por uma nova lente? A consequência é direta e é transformadora. Quando a percepção muda, o campo de ação se expande. Soluções e caminhos que antes eram, sei lá, completamente invisíveis, de repente se tornam óbvios. Novas possibilidades simplesmente aparecem. Isso nos leva à citação central desta análise, da Arlene Davis, que resume essa ideia de um jeito perfeito. Perspectiva não muda o problema, muda o que é possível fazer com ele. O desafio pode continuar o mesmo,
mas a capacidade de lidar com ele, essa é radicalmente alterada. E é importante dizer que essa filosofia toda é um dos pilares de uma abordagem chamada microcoaching, que foca exatamente em provocar essas mudanças de percepção de um jeito rápido e profundo. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Olhando para um desafio atual, qual é a perspectiva, a história, a lente, sabe, através da qual esse desafio está sendo visto, que pode estar neste exato momento limitando o que é possível? Identificar essa lente talvez seja o primeiro passo para encontrar uma nova saída.